Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é falar sobre contabilidade na holding familiar. A contabilidade, por muitos, é considerado um tema muito complicado e difícil, e hoje eu vou mostrar para você que não é bem assim. É um tema simples e não é complicado, como alguns fazem parecer. Antes de falar de contabilidade, nós precisamos entender basicamente o que é uma holding e por que essa holding precisa de uma contabilidade. A holding é um planejamento patrimonial, um planejamento tributário, enfim, da forma como você quiser chamar. Mas a holding é esse planejamento que organiza o patrimônio da família, com vários objetivos. Pode ser porque você tem bens de locação, que você tem um patrimônio que você quer evitar que os seus herdeiros passem pelo processo de inventário, quer proteger o que você já conquistou na sua vida. Independente do seu objetivo, a holding ele traz todos esses benefícios e hoje em dia nós temos falado muito aqui no canal sobre isso, os benefícios da holding. Quando nós constituímos então um planejamento patrimonial, nós podemos ter uma, duas, três ou várias pessoas jurídicas. E toda pessoa jurídica, ela precisa ter um acompanhamento contábil. Talvez não seja aquela contabilidade como uma empresa normal tem, tira nota, organiza, paga funcionários, não. Dentro da holding, claro, dependendo do objetivo com que essa família tenha, normalmente é para guardar e proteger o patrimônio. E nesse sentido, a contabilidade é algo muito simples, não é complicado, porque para que você guarde o seu patrimônio e cuide como se fosse um cofre, a contabilidade é algo bem simples e que os contadores acompanhem de uma forma muito tranquila. Existem outros tipos de holding, por exemplo, como holdings empresariais, holdings que têm atividades. Então, nesse caso, as holdings terão realmente um trabalho um pouquinho maior. E a contabilidade vai ter que cuidar de uma forma que talvez seja um pouco mais abrangente no sentido de que terá negócios. Então a holding ela pode ser algo muito simples, que apenas o contador ele vai acompanhar, fazer as declarações obrigatórias, ou pode ser um negócio, uma empresa, onde a contabilidade vai ter um pouco mais de dedicação, vai ter mais declarações, mais documentos, mas enfim, a contabilidade da holding, na verdade, ela é algo muito simples, é uma contabilidade que não tem nada de especial. Em resumo, o que a contabilidade vai fazer com a holding? Ela vai acompanhar, ela não precisa mexer na holding, não precisa fazer nenhuma reestruturação, apenas acompanhar aquilo que já foi construído. Porque a holding, ela é algo que tem muito de construção jurídica, basicamente é de direito. Então não tem ali dentro dessa construção algo que a contabilidade vai precisar mexer, mudar. Basta realmente que faça um acompanhamento. E por isso que este acompanhamento contábil da holding, ele acaba não sendo algo que tenha um custo muito alto. Bem pelo contrário, normalmente o custo de acompanhar uma holding, dependendo do tamanho do sistema, ele pode variar, vamos dizer, de 120 a 500 reais por mês, quando nós temos uma modalidade de holding patrimonial. Quando nós falamos em empresas, negócios, a contabilidade ela pode ter um preço um pouco mais elevado, porque na medida em que você tem mais negócios, o contador também vai ter mais trabalho. Então, na prática, vai depender muito do volume do seu patrimônio, dos seus negócios. Se for uma holding meramente patrimonial, o custo vai ficar mais ou menos ali, que eu falei para você, entre 120 até 500 reais. Existem alguns mitos sobre a contabilidade. Por exemplo, que a contabilidade é muito cara, é muito complicada. Então, isso aí não é uma verdade. Evidentemente que na medida que você tem mais negócios, vai ter mais volume, mas nem tanto ela vai se tornar complicada por causa disso. Talvez o custo até eleve um pouco mais, mas não é cara e não é complicada. O contador ele precisa ser especialista em fazer a contabilidade de uma holding? Não precisa, isso é um grande mito. Muitas vezes, alguns contadores, poucos, mas alguns contadores, eles querem cobrar um valor mais alto porque é uma holding. E na verdade é bem ao contrário. Por ser uma holding, normalmente o trabalho é muito menor. Então não precisa ser um contador especialista em contabilidade do planejamento patrimonial por holding. A contabilidade é apenas para empresas grandes, holdings com muitos negócios, muitos imóveis? Não, pelo contrário. Holding ela é
um sistema que precisa ter uma contabilidade obrigatória. Não importa se o sistema tem uma, duas, três empresas, sempre será obrigatório. Não é apenas para as grandes empresas, as grandes corporações que possuem muitos imóveis, muito patrimônio. Existe também um grande mito que se fala pela internet, que depois que nós temos uma holding, nós temos que pagar um imposto mensal ou anual. Isso é um grande mito. Quando a contabilidade assume o controle do sistema, que ele já está pronto, não é necessário pagar nenhum tipo de imposto novo, porque o sistema ele já está completo. A não ser que você queira mudar o sistema, reestruturar a holding, trazer mais imóveis, aí então sim, você vai ter algum custo, talvez algum imposto em mexer no sistema. Mas, uma vez pronto, o contador vai fazer o acompanhamento contábil e não tem mais imposto a pagar. A contabilidade, ela jamais vai inviabilizar a construção de uma holding. Pelo contrário, apesar de ter um custo, o que é muito normal, porque as pessoas já têm como, vamos dizer assim, como organização do seu patrimônio, ter uma contabilidade. Se você tem muitos imóveis, é óbvio que você já deve ter um contador acompanhando. Então, o fato de você ter uma holding não vai fazer com que você tenha custos excedentes, exorbitantes por causa da contabilidade da holding. Na verdade, o que acontece é que quando uma família cria um sistema de planejamento, a contabilidade é algo que provavelmente a família já estava fazendo antes. E na hora de montar essa holding, ele vai ter um acompanhamento contábil que, além de muito importante, ele é obrigatório e que você realmente precisa ter um contador da sua confiança, algo que você possa estar ali sempre, trocando uma ideia com o contador, para que jamais você tenha qualquer problema com o seu planejamento patrimonial. Bom, o nosso vídeo era isso, espero ter ajudado você com essas informações sobre contabilidade, para que também alguns mitos sobre este assunto caiam, para que você entenda que ter um planejamento patrimonial é muito importante e a contabilidade realmente é algo simples, não é nada do outro mundo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.